Sabe quando você tá assistindo um episódio de uma série e você tem a impressão que o episódio acabou muito rápido? Ou então quando você tá assistindo aquele filme e é justamente o oposto, né? Você tá achando o filme muito arrastado, muito demorado e esse tipo de coisa? Por que será que isso acontece? Não sei. Hoje eu vou explicar pra você qual que é a função de uma coisinha chamada beat de cena. E também vou explicar o que é isso, afinal de contas. Okay, let's go. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um episódio, mais um vídeo sobre o nosso quadro que falamos aí sobre cinema, séries, termos de cinema e esse tipo de coisa, o Cinemei. Quem tá acompanhando algumas das minhas últimas resenhas sobre Percy Jackson e os Olimpianos, que é uma série que tá passando no Disney Plus, pode ter ouvido eu falar de uma coisa chamada beat de cena. E eu também já tinha mencionado esses mesmos termos, né, em outras críticas que eu vivo trazendo aqui pro Plantão Geek. E aí muita gente perguntou pra mim como é que faz pra calcular um beat de cena, o que é, afinal de contas, um beat de cena e por que ele é tão importante. O que ele tem a ver com aquilo que eu disse no começo do vídeo, né, sobre um filme ser muito arrastado ou um episódio muito rápido. Esse é justamente o tema do Cinemei de hoje e eu espero que você curta bastante ele, principalmente porque no final desse vídeo a gente vai calcular ao vivo aqui, ó, em cores, um beat de cena. Eu vou calcular junto com vocês, então a gente vai ter aqui um exemplo prático de tudo isso, tá? Pra não ficar dúvidas nisso. Mas é claro, né, que eu não vou começar a explicar o que é beat de cena aqui pra você se você não tiver inscrito no canal, né? Olha só, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, que dessa forma você ajuda demais aqui a criação de conteúdo, manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa. E eu convido você também a se tornar membro aqui do Plantão Geek pra você ter acesso a benefícios exclusivos, como por exemplo, você consegue ver o vídeo primeiro que todo mundo, você tem acesso aos roteiros e esse tipo de coisa. Tem muita coisa legal se você for membro aqui do canal. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje aqui. Roda a vinheta. Mas vamos lá, né? Beats de cena, vamos falar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um beat de cena, né? Como é que eu vou ensinar vocês a calcular o que é um beat de cena se vocês não sabem o que é isso? Ele tem toda a razão. Só que pra gente explicar o que é beat de cena, a gente tem que explicar o que é cena. E a explicação de tudo isso pode ser menos óbvia do que você acha. Numa questão técnica da coisa, uma cena é uma unidade específica de ação. Ou seja, é onde alguma coisa vai acontecer. Isso em si já é muito importante a gente saber, né, essa definição. Mas também tem alguns outros pré-requisitos que uma cena tem que talvez você não saiba e que deve ter, assim, em toda a cena. Desde aquela cena com 15 segundos até aquela cena de 3, 4 minutos. Não muda de uma cena para outra. Sempre tem esses mesmos pré-requisitos que eu vou passar aqui brevemente para vocês. A primeira coisa é que a cena tem que mover a história para frente. Tem que ter informação. A segunda coisa é que tem que ter um lugar e um tempo. Ou seja, o ambiente em que a cena vai passar e o período do tempo, né? Manhã, tarde, noite. O que tá acontecendo? Você tem que deixar muito claro. E por que é importante você deixar isso claro? Porque toda vez que você mudar o lugar ou o tempo, você vai estar fazendo uma cena totalmente nova. Então, por exemplo, se você tem uma cena de duas pessoas conversando numa cozinha e elas vão para a cena da sala é outra cena, não é a mesma coisa, não deve ser escrito como se fosse a mesma coisa. E isso eu sei que tem algumas pessoas que não estão ligadas, não sabem direito quando é que uma cena começa e quando uma termina. Às vezes escreve tudo de uma vez, então por isso que é importante se atentar a esse pré-requisito aí do lugar e do tempo. E o terceiro requisito é que toda cena, sem exceção, deve ter início, desenvolvimento, clímax e desfecho. Novamente, a cena pode ter 10 segundos ou 4 minutos, tem que ter todos esses requisitos que eu falei aqui. Parece muita coisa, né? Mas é claro que com a prática isso vai virando quase automático seu. É a mesma coisa que você ficar praticando redação, sabe? A redação tem lá início, desenvolvimento e final. Você pratica a redação para você fazer um resultado melhor numa prova e esse tipo de coisa. Com cenas é a mesma parada. Durante a construção da cena, né? Você vai adicionando diálogos, ações, reações e esse tipo de coisa. E é aí que entram os beats de cena. Um beat é uma mudança de comportamento que acontece através de uma ação e de uma reação. Ou seja, beat a beat, você vai construindo a cena até chegar num clímax, né? Ação e reação. Cada vez que acontecer isso, vai ser um beat sendo acrescentado ali. Você já pode ter entendido aí que o beat constrói a cena, né?
quanto mais bits a cena tem, mais ações e reações ela está tendo. Porque lembra que a gente falou que bit seria justamente essa mudança de comportamento, essa ação, essa reação? Então, quanto mais bits, mais ações e reações. E se você colocar muitos bits em uma frequência pequena de tempo, né, você não coloca muito espaçado a distância entre um bit e outro, significa que o seu roteiro vai ficar mais agitado, a sua cena ali específica vai ficar mais agitada. Isso vai fazer com que as cenas fiquem muito rápidas também. Pensa aí, por exemplo, numa cena de batalha, né? Você tem lá um soldado no meio da guerra, você tá vendo muitos bits acontecendo ao mesmo tempo, porque você tá vendo várias ações e reações acontecendo ali na sua tela. Isso faz com que você fique muito elétrico, por exemplo, você não quer piscar com medo de perder algum detalhe. Por quê? Porque a frequência entre esses bits, ela tá muito alta, né? E o distanciamento entre um bit e o outro tá muito curto, ou seja, tá acontecendo muito rapidinho os bits. Isso faz com que haja mais ações e reações e, portanto, a cena fica mais rápida. Oh, ok. Atenção aqui, gente, não confundam bit de cena com corte de câmera, tipo o momento que a câmera troca de enquadramento, esse tipo de coisa. Isso não é uma ação, isso não é uma reação, é apenas uma forma visual de demonstrar o que tá acontecendo. Cortes de câmera não são bits de cena, tá? Tenha esse cuidado aí na hora que você for calcular. Beleza, mané. Tudo nosso. E é claro que as cenas que possuem menos bits são mais alongadas, têm um desenvolvimento um pouco mais lento. Às vezes, o espaço entre um bit e outro é muito longo. E isso também altera o ritmo ali da cena, né? Como ela vai funcionar. E isso não é um defeito, tá, gente? Isso é muito importante a gente saber que bits lentos não é um defeito, né? Não significa que o filme está arrastado automaticamente e isso é uma coisa ruim. Não, significa que talvez a proposta daquela cena seja essa, né? É uma coisa que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, mas, por exemplo, imagina que você tá vendo uma cena de um discurso. Naturalmente, a cena de um discurso vai ter bits mais lentos, né? Vai ter menos bits e a distância entre eles vai ser maior. Mas aí o nome do filme é, sei lá, O Discurso do Rei. Você jura que você esperava que não haveria um discurso no filme Discurso do Rei? Então, naturalmente, esse cálculo de bit mais lento não é um defeito daquela obra, deu pra sacar? Ou então, em cenas que a intenção é pra criar o suspense, geralmente você tem um espaçamento entre os bits que é muito maior. Esse espaçamento faz com que você espere logo uma ação ou uma reação, e isso cria a sensação de suspense. E, portanto, isso também não seria um defeito, né? Esse espaçamento de bits não seria um defeito ali no filme, na série que você tá assistindo. O fato é, quanto mais o roteirista souber o que é um bit de cena e como controlar ele, melhor ele consegue conduzir o ritmo da cena e também do episódio, né, do filme como um todo, esse tipo de coisa. Um exemplo que eu citei recentemente, né, como um roteirista soube calcular muito bem o bit de cena, aconteceu no episódio 6 de Percy Jackson, que eu vou comentar aqui tudo sem spoiler, tá? Então você não precisa pular esse vídeo caso você não tenha visto o episódio, nem nada assim. Eu vou falar de uma forma que você possa entender e eu não vou estragar a sua experiência. Muito obrigado, muito obrigado. O episódio 6 possui 4 tipos de ambientes diferentes. Todas elas possuem uma quantidade de bit muito semelhante com a outra, né? E um distanciamento de bit também muito semelhante. Com exceção de um ambiente lá chamado Cassino Lotus. O Cassino Lotus tem uma brincadeira ali que envolve o enredo de Percy Jackson, né? Que é sobre tempo, né? Ou seja, o tempo que os personagens passam ali sem perceber. Ou seja, tem aquela sensação de que o tempo não tá passando tão depressa, né? Tudo parece muito lento. E se eu te falar que o roteirista, ele quis passar essa sensação nas cenas do Cassino Lotus. Ou seja, todos os ambientes tiveram um bit de cena muito semelhante e um distanciamento entre esses bits muito semelhante também. Menos no Cassino Lotus. No Cassino Lotus, para fazer essa brincadeira de tempo, eles colocaram bits com mais distância entre um e outro e, por sua vez, também fizeram menos bits de cena. Isso faz com que o ritmo, né, nesses momentos do cassino fique muito alongado, não de uma forma arrastada, mas de uma forma que você não perceba quanto tempo você tá naquela cena, sabe? Tá bem lento, devagar, e você, telespectador, acaba perdendo a noção do tempo. Ou seja, o roteirista conhecia tanto de bit de cena que ele queria passar a sensação dos personagens para o telespectador. Caracas. Foi uma coisa incrível, sabe? Não é à toa que eu elogiei tanto lá no vídeo que eu falei sobre esse episódio. Mas beleza, Miss, eu entendi o que é bit de cena, eu entendi o que é uma cena. Como eu faço pra calcular esse negócio aí?
Primeiramente, eu quero deixar um adendo que, é claro, é necessário muita prática, né, gente? Assim como tudo no audiovisual, assim como você escrever ato, assim como você fazer análise cinematográfica, requer estudo e requer prática. Porque apesar de parecer uma coisa muito simples, não é tão simples assim. Quando você tá analisando, você pode ficar um pouco inseguro. Você deve contar um beat cada vez que você vê uma mudança de comportamento através de uma ação ou reação, certo? Então é isso que a gente vai calcular. Eu vou fazer isso agora aqui com vocês, tá? A gente vai analisar uma cena juntos. Vamos lá, eu coloquei aqui uma cena de Stranger Things, é uma cena rápida e ela nem está completa, tá? Mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem como é que a gente vai contar os beats aqui. Certo, aqui a gente já tem o primeiro beat de cena, né, gente? O Mike, ele quer pular do penhasco. Então ele já tá tomando uma ação enquanto o Dustin ali tá tentando se soltar. Uma ação, um beat de cena até agora. Tivemos aqui o segundo beat da cena, o Mike pulou. E percebam aqui que entre o primeiro e o segundo beat, você teve um espaçamento aí de um pouco mais de 20 segundos. Isso é um espaçamento grande entre um beat e outro. E a gente já explicou nesse vídeo que quando você tem um certo espaçamento entre um beat e outro, é justamente para criar um suspense. Você está alongando propositalmente, né? Para você ver o que o outro vai fazer, para você ver o que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, é para criar um suspense. Tipo, ai meu Deus, será que o Mike vai pular? Será que ele não vai pular? Esse tipo de coisa. Então, recapitulando aqui, 2 beats de cena. Pausa, 3 beats de cena. O Mike agora, ele não está em queda, né? Ele pulou e a gente tá vendo que ele está parado no ar. Então, isso é uma reação ao pulo dele, né? Então, terceiro beat de cena aqui. Quarto beat de cena, o Mike começou a levantar pra cima, né? Ele começou a voar aí. Então esse seria o nosso quarto beat. Quinto beat de cena, o Mike caiu no chão, ele não está mais voando. Então vocês conseguem perceber que a ação, ela só conta quando ela muda, né? Eu não contei, por exemplo, quando o Mike estava sobrevoando a cabeça dos meninos, porque ele ainda estava voando. O último beat falava disso, né? Do Mike estar voando. Então, só mudaria quando essa ação fosse interrompida, que no caso foi quando ele foi sentado aqui no chão, né? Quando ele caiu no chão. Então já estamos no quinto beat de cena. Sexto beat de cena aqui, você tem a introdução de uma nova personagem, uma ação, ela acabou de entrar, então sexto beat de cena aqui com a Eleven. Sétimo beat de cena, ela ataca a força antagônica da cena, né? E a gente vai continuar mais um pouquinho aqui, só pra vocês verem, né? Isso ainda conta como sétimo beat, porque ela continua num ataque com uma força antagônica, certo? Teria mudado se ela tivesse um peso diferente na cena, né? Se fosse uma força antagônica com uma função dramática diferente do que o outro menino ali que tinha acabado de ser atacado, né? Então, isso foi o nosso sétimo beat de cena, é por isso que conta como um só. Oitavo e último beat da cena que a gente selecionou aqui, como eu falei, né? Essa é uma cena que ela não está completa, eu só mostrei aqui um pouquinho pra vocês e ainda com umas edições, né? Pra gente não pegar direitos autorais. Mas esse foi o oitavo beat de cena porque os meninos saíram correndo. Eles estavam sendo ali retirados da cena, né? Se retirando da cena. Ou seja, essa cena aqui de até 1 minuto e 23, que é esse momento aqui, teria 8 beats. Se a cena acabasse aqui, seria 8 beats, mas a gente sabe que tem um pouquinho mais porque essa cena não termina nesse momento, né, de Stranger Things. Então eu só peguei tudo isso pra dar um exemplo pra vocês, pra gente contar junto quantos beats teria. E é importante a gente notar aqui, como eu falei lá no início, né, nos primeiros beats, olha o espaçamento entre um beat e o outro. No começo eles estavam muito mais alongados. Por quê? Porque tinha toda a criação de um suspense aí envolvido, né? Ah, o Mike tá voando, por que ele tá voando? Nossa, ele se jogou e não sei o que. Então, naturalmente, os beats são mais espaçados. Quando chega a Eleven e ela começa, por exemplo, a machucar os meninos, aí você tem um espaçamento aí um pouco menor entre um beat e o outro, porque é uma ação, né? É uma coisa que é pra você já ficar impressionado e esse tipo de coisa. Ah, agora eu entendi!
Mas então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu já aconselho vocês a saírem praticando aí como é que faz um beat de cena, né? Vocês vão perceber que é um desafio muito maior do que parece, né? Mas com prática a gente vai aprendendo, a gente vai se aprimorando. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!